sinceridade daquele jovem. E Jesus observa que o jovem estava falando a verdade. Ele tinha observado, ele guardava essas palavras aí, desde da mocidade dele. Ele não fazia esses tipos, aleluia, de pecado, porque ele sabia, ele conhecia o plano dos mandamentos de Deus. Mas Jesus disse para ele: olha, jovem, verdadeiramente tenho observado, mas está faltando uma coisa aí na tua vida. Tem faltado uma coisa na tua vida. Ele procura, é o que, mestre? Jesus disse para ele assim: olha, jovem, vai, pega tudo que tu tem, pega essa riqueza aí, dá aos pobres, depois tu me segue e tu terás, louvado seja Deus, um tesouro, tu terás uma moradia, tu terás uma garantia de quem ele está falando, louvado seja Deus, lá na glória do céu. Tu vai ter lá, aleluia, o teu momento, tu vai ter lá, louvado seja Deus, aleluia, um tesouro no céu. Por que o tesouro no céu? Porque lá no céu não há ladrão para roubar, louvado seja Deus, não há, louvado seja Deus, ladrão para rimar. O tesouro no céu, mas aqui na terra o homem anda comendo, o homem vive comendo, o homem tem riqueza, o homem tem posse, o homem tem medo, aleluia, ele sai da sua casa porque ele possui riqueza, ele vai no canto, ele vai com segurança, ele busca a segurança de outro homem para poder ir em qualquer lugar desta terra. Ele é controlado até mesmo, louvado seja Deus, aleluia, ele via satélite para poder ele não ser roubado, não ser sequestrado, aleluia. Mas no reino de Deus, aleluia, não precisa disso, não é necessário. Lá na glória do céu é segurança, porque o Senhor Jesus, ele é nossa segurança, tanto aqui na terra e como lá no céu. Louvado seja Deus, lá numa graça para poder roer, aleluia, as medicinas, as roupas caras, não é necessário. Louvado seja Deus, roupa lá no reino de Deus, porque as vestes serão vestes como as vestes de Jesus, será essa glória de Deus, aleluia, o resplendor que haverá sobre cada irmão, que haverá sobre cada irmão. Aquele jovem, aleluia, ele ouvindo as palavras de Jesus, porque ele era muito rico, meus irmãos. O jovem era muito rico. E quando a pessoa coloca a sua fé, quando uma pessoa coloca a sua firmeza, a sua estabilidade na riqueza, e quando a riqueza cai, ele cai junto com a riqueza. Mas quem confia em Jesus, louvado seja Deus, mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo filho, mesmo perdendo mulher, mesmo perdendo carro, mesmo perdendo toda a sua riqueza, toda a sua posse, que segura nas mãos de Jesus, nunca cai, porque Deus, aleluia, ele é a rocha firme, é a rocha inabalável. Quando o homem está firmado, aleluia, na palavra de Deus, quando o ser humano entrega o seu caminho a Jesus, quando ele confia em Jesus, ele pode andar em qualquer canto desta terra que lhe toca em um fio de cabelo na sua cabeça, porque Jesus é a garantia do homem. Jesus, louvado seja Deus, é a rocha, é a firmeza do homem na terra. Mas o jovem, a Bíblia diz que o jovem agora baixa a cabeça. O jovem baixou a cabeça e ele saiu de cabisbaixo. E Jesus tinha o amado muito. Jesus amou aquele jovem, porque Jesus observou sinceridade quando ele disse assim: olha, eu tenho guardado isso aí desde a minha mocidade. Oh irmão, quando as pessoas, aleluia, que vêm da sua infância, vêm de geração em gerações, que diz assim: olha, eu confio em Deus, eu tenho guardado até mesmo a palavra de Deus. Mas não é só guardar, é seguir, é praticar, é confiar em Deus. Porque aquele jovem, ele guardava a palavra, mas ele não queria cumprir a palavra de Deus. Ele não queria cumprir, ele não queria seguir o
seja Deus. Aleluia. Quantas pessoas, meu irmão, que hoje vivem na face desta terra, louvado seja Deus. Aleluia. Que tem perdido a sua vida, tem entregado a sua alma, louvado seja Deus, por causa da riqueza deste mundo, por causa, louvado seja Deus, dos valores desta terra. Mas o Senhor Jesus, louvado seja Deus, nesta tarde, através da palavra, Ele está dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Oh, queridos, ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Jesus ele acaba de sair dali da conversa, aleluia, com aquele jovem, ele vai a caminho, louvado seja Deus, a sua proximidade da cidade de Jericó, aleluia. Olha a diferença que tem de um jovem que era rico e conhecia a palavra, mas não queria o dono da palavra, guardava a palavra da sua maneira. Tem muitas pessoas que têm interpretado e têm guardado a palavra de Deus da maneira dele, mas não têm guardado da maneira que Deus quer. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que o jovem, ele saiu cabisbaixo. Aí Jesus diz: olha, como é difícil para aqueles que possuem riqueza entrar no reino de Deus. Não é que para o rico é difícil alcançar o reino de Deus. Não é que para o rico é difícil alcançar a glória de Deus. Mas quando Jesus disse: olha, é muito difícil para aqueles que possuem riqueza entrar no reino de Deus, Jesus estava dizendo assim, em outras palavras, é porque eles têm colocado o seu coração, a sua vida, a sua estabilidade, a sua firmeza, louvado seja Deus, louvado seja Jesus, nas riquezas, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eles têm colocado a confiança deles na riqueza. O jovem colocou a confiança dele naquela riqueza. Jesus se entristeceu muito, porque Jesus observou que aquele jovem, ele falava a verdade, quando ele disse: olha, Senhor, eu guardo essas palavras desde a minha mocidade. Oh, irmãos, quem sabe o pai daquele jovem ensinou ele no caminho que ele devia andar, ensinou ele que o caminho era esse, era dessa maneira, ensinou os mandamentos de Deus. Mas quando ele foi crescendo, ainda que ele lembrasse dos mandamentos de Deus, mas ele esqueceu, porque poderia lembrar, mas cumprir os mandamentos de Deus e viver. Mas a riqueza dele, com o passar do século, cresceu. Ele foi mais dono de mais posses ainda, mas esqueceu de seguir Jesus. Como ele diz, aqueles que têm riqueza entrar no reino de Deus. Oh Deus, por que, irmãos? Porque nesses últimos dias da volta de Jesus, você está vendo as pessoas, louvado seja Deus, matando, as pessoas estão roubando, as pessoas estão se desesperando. Tem pessoas, irmãos, que quando ela perde todas as suas posses, quando ela entra em falência, a primeira coisa que vem na vida de uma pessoa dessa é colocar uma corda no pescoço e suicidar-se. A segunda é colocar uma arma na cabeça e se matar. Aleluia. Mas quando se tem riqueza e tem Jesus, e se quando tem riqueza, mas tem Jesus com confiança, com rocha inabalável, o homem jamais vai sucumbir. O ser humano, ele jamais vai perder a sua alma, louvado seja Deus, para o inferno, louvado seja Deus, porque mesmo sendo rico, mesmo sendo próspero, mesmo estando cheio de saúde, mas Deus está em primeiro lugar na sua vida, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus exclamou, irmãos: